Essa dor tem relação com alguma lesão ou doença do passado? Nem sempre existe a coincidência entre a dor e o diagnóstico. Muitas das vezes a dor surge em um momento e o diagnóstico da doença será feito num outro momento. Então, uma dor pode surgir muito antes do diagnóstico ou alguns dias antes do diagnóstico. O que seria esse diagnóstico? Quando surgem outros sinais e sintomas característicos de uma doença e quando você faz um exame que confirma determinada doença. Agora, toda dor, ela tem relação com uma doença que está chegando? Nem sempre. Algumas vezes eu posso até ter uma dor de cabeça antes de ter a paralisia facial periférica. Pode até ter uma dor de cabeça antes de surgir um AVC, um derrame. Mas isso é mais raro, isso não é a regra. Posso ter uma dor nas costas meses, semanas antes de ter o diagnóstico de um tumor do pulmão, um tumor no rim, um tumor no pâncreas. Isso também não é a regra, mas sabemos que também existe essa possibilidade. Também temos uma dor na pele antes de surgirem as feridas de um herpes zoster. A pessoa começa com uma dor, uma queimação, uma sensação de constrição numa região que muitas das vezes ninguém consegue fazer um diagnóstico porque ainda não existem lesões aparentes. A pessoa faz lá uma tomografia, uma ressonância que não é capaz de mostrar, né, o herpes. E só quando surgem as feridas ou a alteração, né, da temperatura e da cor da pele que alguém vai pensar no herpes. Ou pela característica da dor, que vem só até na linha média, só de um lado, seguindo o trajeto de um nervo. Agora, eu também tenho dor de herpes após a cura das lesões, das feridas. A pessoa melhora do herpes e continua tendo uma dor em queimação, em choque, em constrição contínua, que pode ser uma dor assim, muito incapacitante e de difícil tratamento. Também temos dores que vão surgir decorrente de alterações biomecânicas de um membro ou da coluna. Então, a pessoa pode ter uma fratura, essa fratura se consolidar e depois, por conta dela mancar ou não conseguir fazer um movimento, né, com toda a força e amplitude, ela começa a ter alterações em outras articulações, ela pode ter uma sobrecarga de outras articulações ou da coluna e começar a ter dor em outra região. Também existe aquela dor contínua no local da fratura. Tem gente que, mesmo depois de consolidado, não tendo nenhuma complicação ou sequela, diz que aquela região é mais sensível, é dolorida. Temos dores em cicatrizes de cirurgias ou de ferimentos. Então, muitas das vezes, a área da cicatriz pode ficar com uma sensibilidade dolorosa aumentada, pode ficar muito sensível. Então, a cirurgia ou a lesão foi num momento e depois de muito tempo, aquela cicatriz é dolorida. Ou, com o tempo, a cicatriz pode aprisionar algum nervo, pode estrangular algum nervo e surgir uma dor no local da cicatriz. Também, assim, após uma cirurgia de coluna, retirada de uma hérnia, pode surgir uma cicatriz naquele local que vai comprimir o nervo e voltar a dar sintomas daquela raiz nervosa. E a pessoa melhorou com a cirurgia e meses depois começa a ter a mesma dor ou uma dor diferente. Então, muitas das vezes eu posso ter a lesão ou a doença em um momento e a dor surgindo depois,
Ou outras vezes eu tenho a dor primeiro, antes dos sinais e sintomas característicos da doença ou antes do diagnóstico ser realizado.